contra o Gabriel Gabigol quando estava no Flamengo. O Hugo foi goleiro do Flamengo e o Gabriel foi ídolo flamenguista, dos maiores jogadores da história do Flamengo. Então, ouçam aí o que o Hugo falou sobre a defesa do pênalti do Gabriel Gabigol. É um cara que eu nem quis ver o vídeo dele, né? Quando a gente foi estudar os pênaltis ali, eu falei, cara, o Gabriel nem vou ver, porque eu acho que eu treinei com ele 5 anos e eu acho que ninguém melhor do que eu conhece ele. E eu vou ver o que vai acontecer no momento e vou no meu feeling. Graças a Deus deu certo. Um grande jogador, é um amigo que eu tenho no futebol. Espero que desejo o melhor para a carreira dele sempre. É isso aí. É isso, não é o feeling do goleiro, não é o cara que passou ali muito tempo, olho no olho contra o atacante e fez essa defesa espetacular. Bom, é o seguinte, Thaís, atenção, olha, 2 finais, Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, primeira partida nessa quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, e o jogo decisivo, próximo domingo, 6h30 da noite, no estádio do Maracanã. O Maracanã que viu ontem a classificação vascaína, e foi nos pênaltis também, porque o Vasco venceu o primeiro jogo, perdeu ontem para o Fluminense por 1-0, e nos pênaltis o Vasco avançou. Vamos ouvir aí o gol que classificou o Vasco da Gama para a final da Copa do Brasil. Puma Rodrigues na bola, se fizer acaba, se fizer o Vasco está na final da Copa do Brasil, 3 passos, o destro Puma, toma pouca distância, Fábio no gol, Puma partiu, bateu, o Vasco está na final da Copa do Brasil. Tá aí o Pedro Martelli, né, que narrou ontem esse jogo do Vasco contra o Fluminense, a classificação vascaína. Diga lá, Pedro. Pro Corinthians é melhor pegar o Vasco do que seria melhor pegar o Fluminense na final? Olha, Pedro, você sabe que tecnicamente são 2 times muito parecidos, né? Corinthians e Vasco da Gama. Eu te diria que o Fluminense, tecnicamente, é um time que teria, talvez fosse um time mais chato pro Corinthians enfrentar, tem jogadores talvez mais qualificados. O Vasco tem uma torcida que vai incendiar o Maracanã no próximo domingo, assim como a corintiana vai fazer nessa quarta-feira na Neoquímica Arena. O Vasco decidiu jogar no Maracanã, poderia jogar em São Januário, mas os jogadores pediram para jogar no Maracanã, exatamente porque tem mais torcida, vai ter mais torcedor do Vasco da Gama. Então eu vejo uma final muito equilibrada, muito equilibrada. Corinthians vai ter que fazer o resultado no primeiro jogo para depois tentar lá no Maracanã administrar uma eventual vantagem da primeira partida. Mas olha, o Corinthians e o Dorival Júnior em momentos como esse crescem e crescem bastante. Vamos ver aí o que é que o Corinthians vai aprontar. Bom, nem precisa dizer, não é, Pedro e Thaís, que nessa semana toda, mas na quarta-feira e no domingo, grandes coberturas, grandes transmissões que a gente vai levar aqui para o nosso ouvinte nessa temporada de 2025 que está terminando, mas que está muito legal. Olha, encerrar o ano com esses jogos da Copa do Brasil e com o Flamengo decidindo o Mundial de Clubes também lá no Catar, olha, é um final de temporada de gala e vai ser uma semana muito especial para a gente falar de futebol, o melhor futebol do mundo. Ótima semana, excelente segunda. E atenção, sei que o Sabino já tá aí também, daqui a pouquinho atenção, hein? Não dá para ser alegria para todo mundo, né? Tem que ter uma notícia ruim para alguém. E o São Paulo está às voltas com mais um escândalo, dessa vez com questões de camarote no Morumbi. O presidente Júlio Casares está numa situação de novo difícil. Já nós vamos falar sobre isso dentro do Manhã Bandeirantes com Guilherme Agrela, com o Paulo do Vale. O São Paulo hoje também aí com problemas administrativos. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa.
10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia para você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Deixa eu trazer essa informação então para você, para não deixar passar a notícia sobre o São Paulo Futebol Clube que o Ricardo Capriotti prometeu nessa abertura do Manhã Bandeirantes, falando sobre a reportagem que vai ser contada também na edição de São Paulo, mas eu não quero deixar você por fora do assunto não. A notícia é a seguinte: diretores do São Paulo se licenciaram do cargo após áudios vazados de venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbi. Douglas Schwartzman, diretor adjunto de futebol da base do São Paulo, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, que era até então diretora feminina, cultural e de eventos do São Paulo Futebol Clube, deixaram o cargo na manhã de hoje, nesta segunda-feira. Os dois se licenciaram das funções depois da revelação de um esquema de comercialização clandestina de camarotes no estádio do Morumbi em dias de shows. Quem divulgou isso foi o portal do Globo Esporte, o ge.com, com um áudio obtido pelos jornalistas mostrando um esquema ilegal. Douglas Schwartzman admitiu que ele e outras pessoas ganharam dinheiro com a situação. O São Paulo Futebol Clube emitiu uma nota informando que tomou conhecimento do conteúdo do áudio por meio da imprensa e que vai realizar a devida apuração dos fatos. Com base nessa análise, o clube adotará as medidas que mostrarem necessárias. Douglas Schwartzman ainda afirmou que Mara Casares recebeu do superintendente Márcio Carlomagno o camarote e comercializou ingressos dos shows da Shakira em fevereiro. Carlomagno é braço direito do presidente Júlio Casares e principal nome da situação para a eleição do clube do ano que vem, apontado como um possível sucessor de Júlio Casares na presidência do São Paulo, pelo menos até então. Segundo a denúncia feita pelo portal Globo Esporte, o camarote que motivou a gravação em um processo judicial foi o 3A, no setor leste do estádio do Morumbi. Em documentos do São Paulo, o local é denominado como Sala Presidência. O Estatuto do São Paulo prevê penas para sócios do clube que cometerem infrações. As possíveis punições englobam advertência, suspensão, indenização, perda de mandato, inelegibilidade temporária e afastamento definitivo. Essa informação que o Ricardo Capriotti deixou no ar, que eu conto para você, sobre mais um capítulo da crise do São Paulo Futebol Clube, que ontem, com os resultados das semifinais da Copa do Brasil, perdeu a oportunidade de chegar à pré-Libertadores, estará em 2026 na Copa Sul-Americana. Noticiário esportivo completo vem logo depois do Manhã Bandeirantes. A partir das 11h30 da manhã tem o Nossa Área. Primeiro com a edição regional com Carlos Henrique, no timaço de Carlos Batista, comentando a decisão do campeonato amador que você conferiu ontem aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Amador de Campinas também é emoção com a grande decisão no estádio Moisés Lucarelli. Você vai ter toda a repercussão do Flamengo Santa Mônica campeão depois da vitória contra o Sport Clube 31 de março, partida que o timaço de Carlos Batista levou para você com as emoções que só a Rádio Bandeirantes consegue transmitir. E depois, a partir de meio-dia, aí sim, noticiário de Copa do Brasil, a final prevista para quarta e domingo, o primeiro jogo no estádio Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco, e a volta Vasco e Corinthians no estádio do Maracanã no próximo domingo, partidas que você também vai conferir na Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Obrigado a você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, pelo aplicativo Band Play. Um excelente dia para você que está conosco no Manhã Bandeirantes pelo portal bandmulti.com.br. E um ótimo início de semana. E agora meio-quinha para o fim do mês de dezembro, também para quem gosta do rádio com imagens. E os nossos bastidores estão aqui no ar em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os trabalhos técnicos são dele. Multifunção para Edson Freitas na mesa de som e na central técnica. A coordenação é do Gil Kleber. WhatsApp liberado para você participar conosco a partir de agora. O DDD é o 19 97102 1493. 19 97102 1493.
Você também pode participar conosco pelo nosso canal do YouTube, se inscrito for. Já são mais de 60.200 os amigos inscritos na nossa página do YouTube, onde você pode mandar a sua mensagem de texto que a gente lê ao longo desta edição. 10h07, vamos saber como está o trânsito e como estão as novidades a respeito da vida do motorista nesta manhã, que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam Campinas e região. Atenção, você que acessa o Aeroporto Internacional de Viracopos, hein? Atenção redobrada à sinalização regulamentada e às normas de trânsito. A partir de hoje, 2 novos pontos de vídeo monitoramento estão funcionando na Avenida José Angarten e começam a identificar condutas de risco e a registrar infrações. As câmeras têm visão panorâmica de 360 graus e foram instaladas nos 2 sentidos da Avenida José Angarten. Na entrada, sentido Campinas-Viracopos, para quem está chegando ao aeroporto, e para quem está deixando o terminal, saindo sentido por exemplo, a rodovia Miguel Melhado Campos. O intuito, segundo a Prefeitura de Campinas, é coibir as situações recorrentes de estacionamento irregular de veículos convencionais, ou mesmo aqueles que prestam serviço de transporte por aplicativo e que ficam parados em local que atrapalha o trânsito. Imagens capturadas durante a fase de testes mostram flagrantes assim de infração. Além de comprometer a fluidez viária, o comportamento pode resultar em acidentes. A fiscalização remota é feita por agentes de mobilidade urbana que atuam dentro do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte, reforçando um monitoramento que já é realizado todos os dias pelo agente que está lá na pista. O auto da infração é elaborado direto da central de operação, a partir da imagem da infração identificada pelas câmeras. Então, o profissional contratado pela INDEC ou pela Prefeitura de Campinas, ele está lá no centro monitorando essa câmera 360 graus, flagrou alguma cena, ele não precisa acionar o amarelinho que está na pista. Ele tira a foto, faz a multa dentro do próprio escritório, dentro da própria sala de câmeras e depois essa multa chega com a imagem servindo como prova na casa do motorista. A Avenida José Angarten registrou entre 2024 e 2025 4 acidentes. Um com uma vítima ferida em 2024 e em 2025 2 sem vítimas e um com uma vítima em estado considerado leve. Os dados são do Centro de Controle Operacional da INDEC, que coleta cerca de 30% do total de ocorrências registradas aqui em Campinas. As informações também nesse momento das ruas e avenidas que cortam Campinas, lembrando que nós estamos num período de Natal, época em que mais gente frequenta também o centro da cidade, e o trânsito nesses dias tende a ficar ainda mais carregado. Guarda Municipal e Polícia Militar estão reforçando o policiamento na região, monitoramento também através de câmeras e viaturas que estão espalhadas. Por exemplo, hoje tem relato aqui de informação de viatura na Avenida Campos Sales, o que traz mais segurança e sensação de segurança para quem vai fazer as compras. Muito cuidado com o celular à mostra no caminhar do centro da cidade. Muito cuidado com bolsas, objetos deixados no bolso, carteira que fica à mostra, porque a gente sabe que o movimento aumenta nessa época do ano, ladrão também fica de olho sabendo que o trabalhador tá com um dinheirinho a mais para gastar pelo 13º ou por aquilo que guardou para fazer as compras de Natal. Mas falando em trânsito na região central de Campinas, trânsito é mais carregado do que o normal neste momento na Avenida José Paulino. Segundo relatos aqui dos motoristas, velocidade média de 9 km por hora, porque está naquele para-anda. Barão de Itapura também com trânsito carregado neste momento, tanto na pista interna quanto na pista externa. A Moraes Salles também apresenta um trânsito carregado desde o cruzamento ali próximo a paralela com a Cônego Cipião, né, passando o viaduto Miguel Vicente Cury. O motorista vai enfrentar ali um para e anda na pista da direita até o cruzamento com a Irmã Serafina. Cenário parecido com o da Francisco Glicério, que está com lentidão registrada desde praticamente aonde ficava antigamente a PUC 2, que agora já não é mais o prédio da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica, até o cruzamento com a Moraes Salles. Então,
paciência redobrada, tá mais difícil achar vaga de estacionamento, natural para essa época do ano, mas se for ao centro, faça bom proveito desse patrimônio que Campinas tem e que precisa cuidar tão bem, que é o centro da cidade. Ainda hoje a gente fala sobre as condições de tempo e temperatura para a cidade de Campinas. Antes, falando também das estradas que cortam aqui a nossa região, para você que nos dá carona pela rodovia SP-340 a Campinas-Mogi, trânsito fluindo bem neste momento, tanto sentido Mogi Guaçu, Mogi Mirim, quanto também para quem está chegando a Campinas. Apenas ali próximo à CPFL, o trânsito normal para o horário, já no trecho urbano da cidade. Para quem está no corredor Dom Pedro I, fluxo alto de veículos para o motorista que está na própria Dom Pedro, no trecho de Atibaia. Um acidente foi registrado mais cedo, na altura do quilômetro 73, e equipes ainda fazem um atendimento na faixa da direita da pista sentido Campinas. Não há ainda informações sobre feridos, mas a lentidão já vai chegando a praticamente 1 quilômetro, pelo menos, nesse local que está com a sinalização das equipes que trabalham na pista. Falando em acidente, a rodovia Anhanguera registrou nessa madrugada. Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na rodovia Anhanguera na madrugada desse domingo em Limeira. Segundo a ATESP, o ônibus seguia pela terceira faixa mais lenta, mais à direita da rodovia, no quilômetro 142, quando atingiu o ciclista que também estava na faixa 3. A orientação sempre para os ciclistas, além de ter a sinalização com luzes, com roupa refletiva, com capacete que também tem algum efeito luminoso, é de trafegar no acostamento. O ônibus afirma que estava na faixa 3 e, por estar de madrugada, 3 horas da manhã, a visibilidade era baixa e ele não conseguiu evitar essa colisão, segundo o relato do motorista, que, claro, vai ser corroborado ou não com as câmeras de monitoramento no entorno e com demais testemunhas que prestem esclarecimento. O ônibus parou no acostamento. Assim que houve a colisão, o veículo que transportava 60 pessoas encostou e ninguém dentro do ônibus ficou ferido. Por volta de 5 horas da madrugada, manhãzinha já de segunda-feira, os passageiros foram transferidos para um outro ônibus da mesma empresa, enquanto a perícia e a funerária permaneceram no local para fazer o trabalho, primeiro de trabalho pericial da Polícia Técnico-Científica e depois a remoção do corpo. Não houve registro de congestionamento pelo horário em que o acidente aconteceu. Sinalização nesse momento da concessionária que administra o trecho, a concessionária Autoban, responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, informa que há uma colisão também sendo atendida nesse momento no trecho de quem passa por Campinas, sentido São Paulo, próximo ao Jardim do Trevo. Não há informações sobre feridos. Há outro trecho de lentidão, esse um pouco antes, para o motorista que está chegando a Campinas, vindo de Cosmópolis, Paulínia, Santa Bárbara do Oeste. É no trecho de Sumaré, na pista sentido São Paulo, próximo à região do Nova Veneza, mas não há registro de acidentes ou de veículos quebrados, é mesmo por excesso de automóveis. Seguindo viagem, o motorista vai bem, sem problemas, até chegar à capital paulista, onde enfrenta a lentidão por lá. Lentidão e os problemas associados ainda à falta de energia elétrica. A concessionária que administra as redes de energia em São Paulo diz que, nesse momento, a situação pela capital já está normalizada, num apagão que completou 7 dias após a passagem de um ciclone com ventos que chegaram a quase 100 km por hora. Porém, a reportagem do Grupo Bandeirantes foi às ruas para saber se os moradores, comerciantes, prestadores de serviço, de fato já têm energia elétrica dentro de casa. E o cenário emitido pela nota não é exatamente aquele vivido pela população. Vamos à capital paulista com o repórter Guilherme Oliveira, que está em um dos bairros onde ainda há problemas de falta de luz na cidade de São Paulo. Guilherme, muito bom dia para você. Bom dia para você, para os colegas de bancada, para quem nos acompanha. Eu vou abrir aspas aqui para uma nota da Enel divulgada ainda nesta manhã. A Enel São Paulo informa que, neste momento, o sistema opera em condições normais. Essa é a nota oficial da Enel. Mas, infelizmente, a gente ainda segue recebendo muitos relatos de pessoas que estão sem energia ou então com apenas meia fase
desde quarta-feira da semana passada, quando as rajadas de vento foram registradas não só na capital, mas também na região metropolitana, ainda mais de 30 mil endereços sem energia. A gente fala na zona sul da capital, na região do Brooklyn, onde a energia voltou apenas hoje, às 3 horas da manhã. E há uma força-tarefa em São Paulo, na capital e na região metropolitana, 76 equipes fora de São Paulo, de distribuidoras do Sul e do Sudeste, estão aqui na capital e na região metropolitana para ajudar a Enel São Paulo nesse restabelecimento. Equipes também da Enel do Ceará e do Rio de Janeiro estão aqui. A gente vai conversar daqui a pouco com a dona Eliana, ela tem um relato muito forte para trazer para a gente, mas antes eu vou trazendo algumas informações. Ontem o Ministério de Minas e Energia publicou uma nota oficial e aí publicamente o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse que está acompanhando de perto toda essa situação e que se a Enel não cumprir com todas as obrigações, ela será responsabilizada e a depender do caso, a Enel pode perder a concessão como distribuidora de energia aqui no estado de São Paulo. A gente vai acompanhar de perto. Dona Eliana, pode vir por aqui? Dona Eliana vai contar o relato dela, porque a energia dela voltou apenas às 3 horas da manhã de hoje, mas a casa dela é classificada como uma casa eletrodependente. O que isso significa? A casa dela, em caso de falta de energia, tem prioridade para esse restabelecimento. Só que, desde quarta-feira, às 10 horas da manhã, ela estava sem energia e só retornou hoje, às 3 horas da manhã. Porque a casa dela é eletrodependente. Ela cuida de um irmão que tem mais de 50 anos e esse irmão precisa de um aparelho para respirar. E esse aparelho só funciona, claro, com energia. E todos os anos ela precisa comprovar para a Enel que a casa dela é eletrodependente, há um laudo médico para isso, e em caso de falta de energia, a Enel tem que disponibilizar um gerador para a casa dela não ficar sem energia. E infelizmente esse gerador não foi disponibilizado. Agora a dona Eliana voltou ali porque ela precisa cuidar do irmão dela. Daqui a pouco eu acho que ela volta aqui para tentar conversar com a gente trazer esse relato. Mas infelizmente ela passou todos esses dias sem energia e só foi retomada hoje essa energia às 3 horas da manhã. Fique tranquilo, agradeça a dona Eliana, prioridade, né, Guilherme, para retomar a vida de quem passou uma semana nessa insegurança. Imagine ficar uma semana sem energia elétrica dentro de casa. Você vê que até o sinal da internet ainda está oscilando. Dizer que está tudo normalizado por lá, não está. Ainda numa semana onde os comerciantes sabem que é hora de ganhar dinheiro. A Caroline Correia, por exemplo, foi conversar com alguns moradores que estão impactados e com donos de restaurantes que tiveram que cancelar reservas de encontros entre familiares, de encontros de empresas que fazem o amigo secreto, a confraternização de fim de ano nos restaurantes, porque simplesmente não tem luz. E eles ainda estão com essa insegurança se nos próximos dias não haverá uma instabilidade no fornecimento de energia, fora o que se perdeu de produto. Caroline Correia na reportagem do Manhã Bandeirantes. Sem energia elétrica, o cooler virou a geladeira temporária do Fernando. Depois de 3 dias no escuro, para não perder os alimentos, o jeito foi improvisar. Eu perdi a geladeira inteira, né, basicamente. As coisas do freezer eu consegui salvar ainda, porque eu não abri, eu não mexi no freezer. Aí ontem que eu peguei as coisas, coloquei no cooler e coloquei gelo. Mas as coisas de geladeira que podia estragar, estragou tudo, já foi tudo embora. Nesse prédio, 200 famílias estão sem energia elétrica desde quarta-feira. A Vanessa perdeu toda a comida preparada para a filha de 10 meses. Eu tô sem nada na minha casa para dar de comida para ela. Qualquer comida eu tenho que sair para dar para ela. E ontem a situação piorou ainda mais. A bomba de pressão estourou e os moradores também ficaram sem água. E ficou realmente mais complicado ainda, né? O que estava ruim acabou ficando pior. São Paulo chegou a registrar 2 milhões de móveis sem energia durante a passagem do ciclone. Neste vídeo, a volta da luz é comemorada. Mas a alegria durou pouco. Não! Felicidade dura pouco! Não tô acreditando!
Os transtornos não ficaram só dentro de casa. A falta de energia trouxe prejuízo direto para a economia da capital. Nos restaurantes, por exemplo, os proprietários precisaram se reorganizar para amenizar os impactos. Já que nós não conseguimos o aluguel de gerador, foi a contratação de um caminhão refrigerado para manter a temperatura dos alimentos que a gente tinha. Então a gente teve que apelar para esse serviço que eu nunca imaginei passar por isso. Mesmo assim, o Carlos calcula perdas em torno de R$70 mil, justamente numa época em que a casa costuma ficar cheia por causa das confraternizações de fim de ano. Na Grande São Paulo, a FEComércio estima prejuízo superior a R$1,5 bilhão. Porque a gente sabe que isso é uma coisa frequente que vem acontecendo com o aquecimento global, enfim, ventania, árvores caindo. Então, assim, a gente não vê uma resposta na rua para que isso não aconteça. 10h23, daqui a pouquinho a gente vai saber a previsão do tempo para Campinas para os próximos dias, já começar a preparar a nossa semana de Natal, as festividades de Ano Novo, se há algum fenômeno que está sendo monitorado pelas autoridades, para que esse problema também não venha para cá. É verdade que a Enel é algo a ser estudado em São Paulo, porque você vê não apenas um problema recorrente, mas um sentimento de descaso. Não sei se você que está me acompanhando no Manhã Bandeirantes chegou a ver a cena de funcionários da Enel que estavam gravando um vídeo. Eles são terceirizados, né? Eles prestam serviço para a empresa de energia elétrica, mas enquanto São Paulo vivia aquele caos absurdo, funcionários de uma empresa que presta serviço para a Enel, justamente para religar a energia elétrica, para cortar fiação que esteja em cima de árvore, para substituir equipamentos, eles estavam gravando um vídeo em frente ao MASP e ao Parque Trianon, dançando. Por vontade própria, por desejo deles como trabalhadores? Não, lógico que não. Porque eles estavam ali com uma equipe de marketing daquela empresa que achou que era um bom momento colocar uma música em plena Avenida Paulista. Olha que bom senso. As pessoas sem energia elétrica há uma semana, tomando banho de canequinha, esquentando água no fogão para pelo menos ter o mínimo de dignidade para poder tomar um banho, lavar o básico de roupa, se der, né? Mas acho pouco provável. E eles estavam lá com um vídeo que dizia que segurança é nossa missão, dedicação sem fim, sem razão, trazendo aos clientes um presente para as famílias, vida decente. A empresa, ela se chama STN. E depois da repercussão negativa, lamentou o ocorrido. Fora de hora, onde mais de 2.200.000 moradores chegaram a enfrentar a falta de energia na região de concessão da Enel, enquanto a empresa fazia essa publicação. Sabe o que é pior? O pior é que sobrou para os trabalhadores, né? Que todo mundo passava e xingava. Eram 3 caras que estavam uniformizados, fazendo aquelas dancinhas de TikTok, a coisa meio adolescente, assim, meio juvenil. E no momento inadequado, tem problema eles gravarem esse tipo de publicidade? Não, eles concordaram com isso, se tiver tudo certo, não tem problema, mas a hora inadequada. E a própria empresa, por nota, reconheceu a inadequação do contexto diante da situação enfrentada na cidade de São Paulo e afirmou que providências foram tomadas pela empresa. Tomara que não tenham cortado os 3 que estavam no vídeo, porque eles não fizeram ali porque eles queriam, não era para as redes sociais dele, eles estavam cumprindo uma obrigatoriedade da empresa que os contratou e que também não teve o menor bom senso. São 10h26, vamos para um rápido intervalo. Nós falamos dos problemas de reserva nos restaurantes de São Paulo, mas em Campinas há uma expectativa muito grande para as próximas 2 semanas, porque as reservas de restaurante já estão praticamente no limite. A gente tem reportagens sobre esse assunto e mais. Olha quanta coisa a gente vai falar no próximo bloco. Tem cidade aqui da nossa região que vai precisar fazer uma eleição fora de época. Mais uma vez, um prefeito eleito que estava com a situação sub júdice e que a justiça entendeu que não está com a documentação para se manter no cargo e por isso o eleitor vai ter que voltar para a urna. Tem operação nesse momento acontecendo na região chamada Operação Kryptonita. A gente vai explicar onde ela está passando com as suas equipes de polícia cumprindo mandado de busca e apreensão.
Os parques e bosques seguem fechados aqui em Campinas e um pitbull escapou de uma casa aqui na cidade e atacou uma menina que brincava na calçada. Essas e outras histórias eu conto pra você em instantes na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10h30, 10h30 da manhã. Vamos fazer um giro dos últimos acontecimentos aqui de Campinas e região. Temos reportagem também para você ficar por dentro das notícias que marcaram também o final de semana. Uma operação da Polícia Militar registrada na madrugada de sábado resultou na morte de 2 homens e na prisão em flagrante de outros 2. Crime cometido por esse grupo rouba uma loja de videogames aqui em Campinas. O crime foi na sexta-feira, às 4h40 da tarde. 4 homens armados ameaçaram funcionários e clientes que estavam numa loja de videogames no centro de Campinas. Eles foram rendidos enquanto os criminosos começaram a pegar jogos, celulares e os equipamentos, os consoles, os aparelhos de videogame mesmo. A localização dos suspeitos foi possível porque um dos celulares roubados tinha um rastreador. A polícia identificou onde estava o equipamento, onde estava o aparelho e chegou a uma casa na rua Maurício Falcão Del Buono, que fica no Jardim Miriam, aqui de Campinas. Ao chegarem no endereço, as equipes da Polícia Militar perceberam diversos suspeitos fugindo pelo muro e pelos telhados das casas vizinhas. Foi feita uma varredura no interior do imóvel e os policiais afirmam que foram recebidos a tiros. Disparos feitos dos fundos da residência. Houve revide ao que está no boletim de ocorrência como
revide a injusta agressão, que pelo Código Penal faz parte também da legítima defesa do policial que está trabalhando, e os PMs revidaram. Atingiram Christian dos Santos, de 20 anos, que morreu no local. Enquanto isso, uma outra equipe da Polícia Militar fazia o cerco nos fundos, tentando chegar a esses suspeitos que fugiram pulando o muro. Ali, Vitor Ribeiro, de 18 anos, estava em cima de um telhado. Ele estava armado e caiu do alto da casa para o quintal de uma outra residência tentando fugir. Ao entrar no imóvel, os policiais foram novamente atacados com disparos e revidaram. Portanto, um dos suspeitos mortos tinha 20 anos, o outro 18 anos. Os dois estavam armados, as armas foram apreendidas, 2 revólveres calibre 38. As 2 ocorrências foram colocadas no boletim. Os 4 policiais envolvidos na troca de tiros tiveram as armas apreendidas, como faz parte também do trabalho pericial. Mas e os outros que foram presos, Heitor? Sequência da operação. Lucas de Souza, de 26 anos, e Rodrigo de Souza, de 19 anos. Os policiais recuperaram diversos objetos que foram levados da loja de videogames, incluindo 60 jogos de PlayStation 4, total avaliado em R$10 mil, consoles de PlayStation 4, de Xbox, celulares e outros objetos. Os bens recuperados foram devolvidos à loja, que, eu repito, fica no centro da cidade. Também foram apreendidas substâncias entorpecentes, um total de 80 porções de maconha dry, que é uma espécie de maconha mais gourmet, e 378 porções de maconha flor, que é só a flor mesmo da desgraçada. O laudo toxicológico provisório confirmou a substância como maconha. As informações vão chegando e a gente vai compartilhando com você. Quem está conosco agora é o repórter Lucimeire Ramalho. É a Lucimeire Ramalho quem a gente vai acionar agora, porque a polícia está atrás de todos os envolvidos em um caso ainda tratado como mistério: a morte de seu expedito. Um motorista de transporte por aplicativo que aceita uma corrida durante a madrugada em Campinas e cai em uma emboscada. Além de ter celular e carro roubados, ele foi covardemente assassinado e o corpo foi jogado em uma lagoa aqui em Campinas. Durante praticamente 10 dias, a família fez buscas pelo desaparecimento. Agora, caso tratado como latrocínio. Tem maior de idade, tem menor de idade envolvidos, mas ainda tem gente nas ruas e a polícia está atrás. A repórter Lucimeire Ramalho conversou com os delegados da DIG, Dr. Luiz Fernando de Oliveira e Dr. Marcel Fé, e a reportagem vai explicar como a polícia desvendou, em parte, esse crime aqui na cidade. Os policiais da Delegacia de Investigações Gerais chegaram até os 2 suspeitos de matarem Expedito Júnior de Oliveira, de 65 anos, depois de levantamentos de dados e informações fornecidas pela família. O ponto principal que ajudou a chegar até eles foi o uso do cartão de crédito do idoso em 2 adegas. As imagens de um dos locais mostram um menor de idade chegando no estabelecimento, escolhendo o que vai comprar e depois pagando, inclusive com o uso de senha. Fernando Henrique Nogueira, de 20 anos, foi preso e o menor, de 17 anos, foi apreendido. Durante a prisão, o corpo do idoso foi encontrado em uma lagoa no bairro Cidade Singer, região do Campo Belo, com sinais de violência. É de que um dos indivíduos envolvidos teria feito uma chamada de uma corrida por aplicativo para o seu expedito, já com a intenção de assaltá-lo. De posse do cartão da vítima, eles fizeram a utilização, por algum motivo acabaram por deliberar, por ceifar a vida do seu expedito. Depois de matar o homem, os bandidos saíram com o carro e tentaram roubar um outro veículo em Indaiatuba. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos param o carro e descem. Eles batem no vidro do veículo, mas não conseguem concluir o assalto e fogem. Além do homem que foi preso e do menor que foi apreendido, a polícia já avançou nas investigações sobre o crime. Foram identificados outros 3 homens que também participaram da morte do idoso. O grupo também vai ser investigado por outro crime parecido registrado em Campinas. Já tem pelo menos mais um outro caso esclarecido envolvendo esses indivíduos,
que infelizmente também praticaram o crime de ocultação de cadáver. Eles devem responder por latrocínio, roubo tentado, associação criminosa, corrupção de menores e ocultação de cadáver. Agora são 10 horas da manhã e 37 minutos, segunda-feira, começo do vamos desligar geral. É aquele começo do fim de ano, sabe? Quando você já tá pensando no que fazer no Natal, do que fazer no Ano Novo, mas ainda tem muita coisa até lá, ainda mais para quem trabalha com vendas, quem tem metas a bater, quem vai antecipar tudo para conseguir tirar uma folguinha durante o Natal e o Ano Novo. E para quem está nas ruas correndo nessa semana, atenção para as condições de tempo e temperatura. Nesse momento, os termômetros do Cepagre em Campinas marcam 26 graus. A mínima hoje foi de 21, ali por volta de 7 horas da manhã. E a máxima é essa agora, 26 e uns quebradinhos, subiu um pouco agora há pouco para 26,3. Vento hoje na casa dos 12 km por hora nesse momento. Já foi mais forte, 10 da manhã o vento estava nos 20 km por hora e a umidade relativa do ar está em 81%. A associação de vento e umidade relativa do ar é o famoso tá com cara de chuva. Nath Luquezzi, tá mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Semaninha vai começar com chuva e provavelmente acabar com chuva também. A segunda-feira, então, hoje será de céu fechado, tempo instável, mas calor, porque a temperatura máxima para hoje é de 29 graus. A última semana da primavera, então, começa com tempo instável, os temporais voltam a ganhar força, tudo porque hoje temos a atuação de uma combinação entre o avanço de uma nova frente fria pelo sul do Brasil, a atuação de uma área de baixa pressão e o excesso de calor e umidade que já estão na atmosfera, o que favorece a formação de nuvens carregadas, pancadas de chuvas intensas e temporais. Terça e quarta, a frente fria tem um lento deslocamento, mas os ventos úmidos do oceano é o que vão manter as chuvas persistentes aqui na região. Como o solo já está saturado por conta dos dias anteriores, da semana anterior, há um potencial para transtornos graves, perigos de alagamentos generalizados e deslizamentos. Na quinta, teremos uma provável pausa nas chuvas, mas aí elas retornam sexta e sábado. A boa notícia é que provavelmente o domingo abre a semana do Natal com sol e tempo firme, mas é claro que tudo pode mudar até lá e eu sigo atualizando você. Bom, chove para em Campinas tem o efeito abre e fecha nos parques e bosques. Neste momento, segunda-feira, 10h39 da manhã, os parques e bosques estão abertos ou fechados, Nath? A Prefeitura de Campinas decidiu mantê-los fechados, então os 25 parques e bosques municipais nessa segunda-feira continuam fechados. A cidade permanece em estado de atenção, de acordo com o Sistema Integrado de Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo, com um acumulado de chuvas de 108 milímetros em 72 horas. A medida vai ser reavaliada daqui 24 horas. A Fundação José Pedro de Oliveira, a gestora da Mata de Santa Genebra, também fica com as atividades e visitas suspensas até essa nova avaliação. E os parques, vale lembrar, estão fechados desde a manhã de ontem, quando o acumulado em 72 horas já estava acima dos 80 milímetros. O decreto, de 27 de novembro de 2025, que dispõe sobre a Operação Chuvas de Verão, estabelece como uma medida preventiva que as áreas verdes de lazer sejam fechadas à visitação pública quando o acumulado de chuvas em 72 horas atingir ali os 80 milímetros. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, os parques públicos são áreas bem arborizadas e, por isso, a orientação é evitar a frequência de visitantes como medida preventiva. O manejo de arborização é feito nos parques, porém chuvas, ventos e o solo encharcado podem sim derrubar mesmo as árvores que estão saudáveis. As informações aqui sobre a chuva do final de semana, um balanço feito pela Defesa Civil. Desde o início da Operação Chuvas, a Defesa Civil do Estado contabiliza 55 ocorrências com 5 mortes no estado de São Paulo. Um homem vítima de deslizamento em Campos do Jordão no dia 10, uma mulher atingida por uma queda de muro na zona leste da capital também no dia 10, uma mulher vítima de queda de árvore em Guarulhos no dia 12, um homem atingido por descarga elétrica em Juquitiba no dia 13 e um homem que caiu em um rio ao escorregar e foi arrastado pela correnteza em Bauru no dia 14. Também foram registrados 8 feridos, 8 desabrigados e 30 desalojados, dados que foram atualizados na noite de ontem.
Os elevados acumulados de chuva registrados nesse final de semana, dias 13 e 14, provocaram transtornos em diversos municípios do interior de São Paulo. Vamos aqui à lista dos municípios próximos da gente. O principal deles, claro, Campinas. A Defesa Civil do Estado informa o seguinte: a chuva intensa causou quedas de árvores e muros, destelhamento e pontos de alagamento temporários, afetando 9 moradias em Campinas. Uma moradora foi removida preventivamente e acolhida por familiares. Foram registradas 10 quedas de árvores, uma delas sobre a rede elétrica, além de 4 quedas de muros. Não houve feridos. A Defesa Civil do Estado ofereceu ajuda humanitária conforme a necessidade do município. Em Capivari, o nível do rio Capivari com a chuva do final de semana atingiu 1,76 m, acima do nível normal. O nível normal do rio Capivari é de 80 centímetros, mas não chegou a extravasar, não chegou a vazar água para a cidade. Como medida preventiva, 9 famílias foram removidas de áreas de risco e estão recebendo assistência da prefeitura. Que mais que tivemos aqui no interior de São Paulo? Piracicaba, ocorreu um desabamento parcial do telhado de uma residência, resultando em 4 pessoas desalojadas encaminhadas para a casa de familiares. Também foram registradas quedas de aproximadamente 30 árvores em Piracicaba. Fechando aqui a cidade de Montemor, o transbordamento lá sim do rio Capivari de córregos provocou alagamentos em diversos bairros e na região central do município, atingindo vias públicas e áreas comuns de um condomínio. 3 residências foram afetadas, 12 pessoas ficaram desalojadas, sendo encaminhadas para casas de parentes. Não houve vítimas. Equipes municipais seguem em monitoramento com apoio para restabelecimento de acessos e oferta da ajuda humanitária. Esses são alguns dos casos que marcaram o final de semana aqui no interior de São Paulo. Pode não ter parecido tanta chuva porque ela ficou mais localizada. São Paulo está com a equipe, São Paulo que eu digo Estado, com a equipe de Defesa Civil montando um gabinete específico para esse período de chuva que segue até lá para março. E Campinas nem entrou na lista dos maiores acumulados de chuva. O maior foi em Bauru, com 85 milímetros. Deixa eu ver o levantamento dos estragos em Bauru para ter toda essa água aqui. Extravasou o rio Bauru, causando alagamentos temporários, quedas de árvores, processos erosivos que danificaram vias públicas, tornando algumas intransitáveis. Um morador caiu em um curso d'água e foi localizado já sem vida, infelizmente. Houve ainda infiltração em uma residência e o município informou não haver necessidade de apoio complementar no momento. Essa informação específica da cidade de Bauru. As informações vão chegando e nós vamos compartilhando com você nesta edição do Manhã Bandeirantes. 15 minutos faltando para as 11 horas da manhã. Tivemos outras ocorrências também que marcaram as últimas horas. Deixa eu antes fazer aqui o convite para você participar. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a sua opinião, a sua mensagem, inclusive sobre questões relacionadas à chuva. Se tiver algum problema no seu bairro, na sua cidade, conta pra gente que nós vamos trazer em detalhes. 19971021493 19971021493. Tem operação nas ruas neste momento. Cidade de Indaiatuba, um grupo de criminosos é alvo da operação Kryptonita, cumprida pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira. A organização criminosa é suspeita de invadir um escritório comercial, simulando ser uma equipe de manutenção. Estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão temporária e 8 de busca e apreensão, com bloqueio simultâneo de ativos financeiros. O objetivo é desarticular o grupo especializado em roubo majorado, extorsão qualificada e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos, a chamada moeda virtual. De acordo com as investigações, quando a organização criminosa invadiu o escritório comercial, eles fingiram ser uma equipe de manutenção que precisaria fazer um trabalho no local. Uma vítima foi feita refém, ameaçada o tempo todo com uma arma de fogo, e obrigada a transferir aproximadamente R$300 mil em bitcoins aos criminosos. Além disso, também roubaram um veículo e outros bens desses funcionários. A análise técnica do rastro financeiro feito pela Polícia Civil permitiu chegar a valores e contas vinculadas a esta empresa
levando à identificação dos executores e dos responsáveis pela movimentação dos laranjas, usados para atrapalhar a investigação. Claro que acaba recebendo algum também, mas é uma primeira parte de uma investigação em andamento que nós vamos trazer com detalhes 13h na tela da Band no Acontece, telejornal da hora do almoço comandado pela Laís Peçanha. Um outro caso que marca também esta semana, esse início de semana, aconteceu aqui em Campinas. Um pitbull escapou de uma casa e atacou uma menina que brincava na calçada. Nath Luquezzi, conta tudo para quem está acompanhando o Manhã Bandeirantes. Isso aconteceu no último domingo no bairro Vida Nova, aqui em Campinas. O dono do cachorro, um homem de 37 anos, foi ouvido na delegacia e já liberado. O cão permaneceu na casa. O que aconteceu foi que por volta das 11h33 da manhã do dia de ontem, o tutor do cachorro estava chegando em casa e assim, ao abrir o portão, o animal escapou. Algumas crianças estavam brincando na calçada e o pitbull foi em direção a elas. Em seguida, ele atacou uma das meninas. Depois disso, o dono retirou o cão e o levou de volta para casa. A criança foi socorrida pelos próprios moradores da rua e levado diretamente para a UPA Ouro Verde. Ela sofreu ferimentos graves em uma das pernas. A polícia militar foi acionada e o tutor do animal foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, que registrou o caso como lesão corporal e omissão de cautela na guarda e condução de animais. Após ser ouvido, o homem foi liberado. Os responsáveis pela criança foram orientados quanto ao prazo de 6 meses para uma eventual representação criminal. 10h48, um conhecido influenciador da cidade de Campinas foi condenado por trabalho análogo à escravidão. Peter Liu acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais com conteúdo sobre medicina chinesa. A 10ª Vara do Trabalho de Campinas, que integra o Tribunal Regional do Trabalho, proferiu a sentença que condenou esse influenciador. E olha, o número de seguidores dele é muito grande, mas a história também ela é inacreditável. A justiça entendeu que ele submeteu uma trabalhadora idosa a condições análogas à escravidão por 30 anos. Ainda cabe recurso. A decisão é do juiz Caio Rodrigues Martins Passos. Foi decretada no dia 11 de agosto, mas veio a público nesse final de semana, com reportagem também do portal bandmulti.com.br. Os réus condenados são Yudong Liu, que usa o nome de Peter Liu nas redes sociais, Liu Ji, Davi Jin Ju Liu e Anne Jin V Liu. A condenação impôs entre as obrigações de pagar uma indenização por danos morais no valor de R$400 mil. O valor arbitrado à condenação total, que inclui todas as verbas devidas, é de R$1.200.000. O período de vínculo empregatício, reconhecido como empregada doméstica, se estendeu do dia 1º de abril de 1992 a 31 de agosto de 2022. A autora dessa denúncia, a vítima, narrou que foi induzida a deixar o estado natal, o estado de Pernambuco, em 1992, com a falsa promessa de que passaria a receber salários e teria o seu trabalho regularizado após os primeiros réus da origem chinesa se regularizarem no Brasil. Então foram trazida de Pernambuco para Campinas essa mulher com a promessa de que quando a nossa situação estiver regularizada, a gente contrata você como empregada doméstica e paga tudo certinho. Só que a justiça confirmou que não houve pagamento de salário por 30 anos. A defesa dos primeiros réus tentou argumentar, no caso do Peter, né, do mais conhecido deles aqui, que é como se fosse o cabeça da família, afirmou que a relação era de natureza familiar e de assistência gratuita, alegando que a idosa trabalhadora teria sido acolhida como se fosse da família. O juízo, contudo, rejeitou essa tese, classificando-a como falaciosa e perversa, ressaltando que ela se baseia no sistema escravagista para suprir direitos. A sentença demonstrou que a vítima foi submetida a múltiplos elementos caracterizadores de escravidão moderna. Quais são? Preste atenção, porque tem muita gente que vem com essa conversa de que não, a minha empregada é como se fosse da minha família. Você já assistiu o filme Que Horas Ela Volta? Um neoclássico do cinema brasileiro que acho que deveria ser visto obrigatoriamente por todos nós no país.
vai muito nessa linha do, não, ela é empregada, como a gente cuida dela como se ela fosse nossa. Cuida mesmo. Vamos usar a situação que vivia essa mulher e que está, infelizmente, mais frequente em casa de rico, de madame, do que se imagina Brasil afora, hein? Jornada exaustiva e condições degradantes. A vítima era exposta a jornadas que começavam às 7 da manhã e terminavam às 10 horas da noite. E tinha que ficar 24 horas por dia à disposição da família. Ela executava múltiplas tarefas. Cozinhava, limpava a casa, era babá, recepcionista na clínica médica da família. A moradia onde ela estava era imprópria e improvisada. A trabalhadora dormia em um sofá ou em uma maca dentro da clínica, próxima a um depósito de materiais. A justiça entendeu que aconteceram abusos, já que a vítima, que é semi-analfabeta, sofreu ofensas racistas e xenofóbicas, sendo chamada de analfabeta burra nordestina pelo tal influenciador digital de mais de 4 milhões de seguidores aqui de Campinas. Além disso, segundo o que está no despacho da justiça, a família negava a ela assistência médica mínima, mesmo em casos como picada por animal peçonhento ou problemas de saúde grave. A alegação é de que os réus eram médicos, e aí eles resolviam tudo com a medicina alternativa chinesa, segundo eles diziam para a vítima. Restrição de liberdade. Por meio de isolamento social, a extrema vulnerabilidade e a impossibilidade financeira de retornar ao seu estado natal, Pernambuco, configuraram um real cerceamento da sua autonomia e manifestação de vontade, embora não houvesse cárcere físico. Ela não era trancada na casa, mas ela não tinha salário, ela não tinha nenhum parente por aqui, ela não tinha dinheiro para se sustentar, muito menos para comprar uma passagem e voltar para o estado natal. Diante disso, a Justiça do Trabalho determinou a responsabilidade solidária dos 4 citados nessa peça por todas as verbas deferidas, visto que todos se beneficiaram da força de trabalho da autora durante 30 anos. Além da indenização por danos morais, a condenação do pagamento inclui os salários que não foram pagos, aviso prévio indenizado de 90 dias, férias acrescida do tempo constitucional, observada a dobra em quase todo o período, e 13º salário que nunca foi pago. 4 horas extras por dia e 1 hora extra diária pela supressão do intervalo da jornada a partir de junho de 2015. Pagamento em dobro de um domingo por mês e todos os feriados que ela trabalhou. Considerando a gravidade dos fatos e a caracterização de indícios de crime, o juiz determinou a expedição de ofícios após o trânsito em julgado ao Ministério Público e à Polícia Federal, para que seja apurado o crime e a redução de condição análoga à escravidão. Isso veio à tona nesse final de semana. Eu vi muita gente ficando chocada, eu vi muita gente ficando impressionada. Porém, o Instagram do Dr. Peter Liu continua com 941 mil seguidores. Ele se pronunciou aqui com uma nota, escreveu o seguinte: em respeito a todos que me acompanham, quero me manifestar com serenidade sobre as informações que vêm circulando nos últimos dias. Existe um processo judicial em andamento envolvendo o meu nome. As provas apresentadas demonstram que as acusações não correspondem à realidade, mas por orientação jurídica e respeito ao devido processo legal, não posso comentar detalhes neste momento. Trata-se de um tema sério e sensível. Reafirmo meu compromisso com a dignidade humana e minha rejeição a qualquer forma de exploração. No momento adequado, prestarei os esclarecimentos necessários. Agradeço a compreensão. Os comentários acho que estão sendo apagados, porque está sem comentário numa postagem que tem 7.561 likes, ou seja, 7.561 pessoas que curtiram essa publicação do médico falando apenas o protocolar, orientado certamente por um advogado. E segue aqui com o atendimento sendo feito também com um link para o atendimento à população. Uma figura conhecida de Campinas, uma figura com relevância, inclusive no cenário nacional, nessa medicina alternativa, e com uma denúncia que pegou muita gente de surpresa. Agora,
Se for fuçar bem em mansão, em fazenda, em locais onde dizem que eles são da nossa família, vai achar mais condição parecida assim no Brasil. São casos que estão cada vez mais na mira da Justiça do Trabalho. São casos que demonstram uma mentalidade do brasileiro, uma mentalidade escravocrata que nunca foi superada no país. Nem com Lei Áurea, nem com toda a educação antirracista que estão tentando fazer andar no Brasil. A partir do momento que a pessoa mantém alguém 30 anos sem salário, 24 horas disponível e diz que é alguém da família, você colocaria a sua mãe para viver nessas condições? Colocaria algum parente de sangue dizendo, não, pode ficar aqui porque aqui a casa é sua? São 10h58, o Brasil ainda tem muito para avançar, principalmente na mentalidade do povo. Um rápido intervalo e em instantes o Manhã Bandeirantes traz a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 15 de dezembro de 2025, tá chegando a hora. A segunda parcela do 13º tem data para cair. Refresca a memória do nosso ouvinte, porque a segunda parcela tem que ser paga até o dia 20. Isso. Mas, se não me falha a memória, dia 20 é sábado. E aí, Nath Luquezzi, antecipa para sexta ou fica para segunda? Não, vamos antecipar, né? Por Os favor, trabalhadores que têm direito ao 13º, então, vão receber a segunda parcela até a próxima sexta. Então, sexta agora, dia 19 de dezembro. A primeira parcela já foi paga e o pagamento nessas datas vale apenas para os trabalhadores ativos. Vale lembrar que os aposentados e pensionistas do INSS já receberam esse benefício antecipadamente nos meses de abril, maio e junho, como em anos anteriores. Para ter direito ao benefício, o empregado precisa ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 15 dias ao longo deste ano e trabalhadores em licença maternidade e afastados por doença ou por acidente
também recebem o 13º salário. Em caso de demissão sem justa causa, o pagamento vem junto da rescisão, em valor proporcional ali ao período trabalhado. Em demissão com justa causa, no entanto, o trabalhador perde o direito a esse benefício. O 13º salário é um dos principais direitos dos trabalhadores no Brasil e esse ano o pagamento deve injetar aí quase 370 bilhões na economia. Vamos ouvir o nosso ouvinte? Vamos dar voz a você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, 19 ao DDD 97102-1493. Mensagens de áudio e mensagens de texto que a gente começa a compartilhar aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Uma ótima semana para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E aí, Alexandre? Eu não tô entendendo mais nada no Brasil, né, cara? O Toffoli vai com o jatinho dos caras lá pra assistir o jogo do Palmeiras, do Flamengo, lá em Lima do Peru. Aí proíbe que os caras vejam as coisas que tem que ver na CPI. Aí, cara, que bagunça que tá isso aí, cara? Eu não tô entendendo mais nada. Aí a mulher do Alexandre de Moraes também fazia a consultoria pros caras lá, ganhava 3 milhões por mês. Que negócio de louco é esse, gente? Né? Eu gostaria de saber, né? Eu gostaria de saber porque, eu tô perdidinho, né? E ontem as manifestações eu gostei muito porque realmente, cara, não pode ter anistia, porque essa anistia vai complicar mais ainda, porque vai ter gente que não tem nada a ver com isso aí, vai ter privilégio para poder sair da cadeia, né? Então, tomara que esses caras acordem pra vida e mude o que eles estão querendo fazer, né? Tá difícil, viu? Tá muito difícil aqui acreditar. Eu tenho um sítio lá no meio do mato lá, cara. É só terra também. É 10 mil metros. Quando deu a pandemia eu fiz uma cabana lá com só barro, né? E fiz uma cabana, criava bicho, criava tudo. Tinha até um laguinho lá com peixe. Eu tô pensando seriamente em voltar pra lá, viu, cara? Ficar longe de tudo isso aqui, viu? Falar a verdade, lá em Itapiraí. Opa. Perto da região de Sorocaba, lá de Registro. Tô quase querendo voltar pra lá, cara. Era só eu e os bichos e os pernilongos, mais nada. Que delícia. Alexandre Senta, um abraço, Heitor. Sem os pernilongos, por obviamente. O Alexandre, ele falou a respeito de manifestações que aconteceram contra o projeto de dosimetria e contra qualquer possibilidade de anistia. E teve manifestação em Campinas também, Nath Luquezzi. Sim, ontem, inclusive, neste domingo, dia 14/12, a manifestação contra o projeto de lei da dosimetria que prevê penas mais brandas para os condenados por tentativa de golpe de Estado, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, aconteceu sem nenhuma intercorrência na cidade. A aprovação da PL da dosimetria não foi a única pauta desse protesto, marcado por movimentos sociais e também partidos de esquerda. Os manifestantes miraram na escala 6x1, o marco temporal e principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos. Campinas não foi a única cidade a ter esses atos políticos. Manifestantes fizeram no domingo atos em 49 cidades do Brasil contra o avanço do projeto de lei da dosimetria que foi aprovado pela Câmara dos Deputados ainda na semana passada. E que volta à pauta esta semana, porque agora, uma vez aprovado na Câmara, o projeto vai ao Senado, porém, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, afirmou em entrevista ao UOL, nesse final de semana, foi publicada hoje essa entrevista. Ele afirmou que vai apresentar voto pela rejeição completa do PL da dosimetria na Comissão de Constituição e Justiça, que reduziu penas de Jair Bolsonaro e outros condenados pelo 8 de janeiro e pela trama golpista como um todo. O PL foi para análise do Senado após ser aprovado na Câmara. Mas por que o senador Alessandro Vieira diz que pretende rejeitar todo o texto do projeto de lei escrito pelo deputado federal Paulinho da Força Sindical aqui do estado de São Paulo, para que haja uma nova proposta com conteúdo mais adequado? Alessandro Vieira é delegado da Polícia Civil há mais de 20 anos e é relator da CPI do crime organizado e do projeto antifacção. Ele é favorável a um projeto que diminua penas em casos de menor gravidade do 8 de janeiro. Na entrevista, ele afirmou que entende que a forma como foi calculada a pena está equivocada quando você aplica simultaneamente abolição violenta e golpe de Estado para o mesmo fato. Porém, da forma como o projeto foi aprovado na Câmara,
Segundo o senador, que é a favor da redução de pena, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele afirma que esse projeto de lei do Paulinho da Força pode beneficiar até criminosos de corrupção ou delitos sexuais. Ele e o colega Sérgio Moro, do União Brasil, estariam conversando sobre os problemas do projeto de lei com um relator no Senado, que é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Esperidião Amin já admitiu que avalia a gravidade da discrepância aprovada na Câmara, pois ela beneficiaria corruptos e pessoas condenadas por delitos sexuais. O senador disse que o problema fica mais grave porque o colega identificou a criação de novos tipos penais, o que atrapalharia o projeto de lei antifacção, recém-aprovado pelo Senado e que será analisado pela Câmara. A estratégia, portanto, do senador Vieira é dar um voto em separado pela rejeição do projeto de lei, mas não haveria necessidade se o próprio relator no Senado acatasse a rejeição. Entendam que o projeto de lei da dosimetria, é opinião minha, ele pode perfeitamente ser discutido e ele deve ser discutido na Câmara. Os deputados e senadores foram eleitos também para fiscalizar abusos do poder legislativo, executivo e judiciário. Agora, empurrar goela abaixo um projeto de lei que abre um leque gigante com um monte de jabuti, que protege corrupto, que protege quadrilheiro, com a justificativa de estar dando ao Brasil liberdade de expressão e garantia da ordem pública porque o Brasil está dividido, espera um pouquinho. O Brasil vai pacificar se houver a aprovação desse projeto de lei da dosimetria ou vão criar brechas que hoje beneficiam Bolsonaro, que hoje beneficiam os envolvidos no 8 de janeiro e que amanhã vão beneficiar deputados pegos em crime de abuso sexual, pegos em crime de violência sexual, pegos em crime de formação de quadrilha. Eles estão legislando mesmo em prol da defesa da democracia e da garantia da lei e da ordem, ou eles estão legislando pensando em criminosos que podem se beneficiar com uma discussão que passa muito mais pelo fanatismo político do que pela análise dos fatos? Eu vou repetir uma frase que eu tenho dito aqui. O que está acontecendo em Brasília, neste período em que nós estamos vivendo, nessa época, vai muito além de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Vai muito além de escolher um candidato na próxima eleição. A classe política parece que tirou as máscaras, parece que tirou os filtros e está expondo o que eles querem. Às vezes de maneira mais explícita, às vezes nas entrelinhas de projetos de leis variados. Então a gente tem que estar muito atento ao que acontece em Brasília, porque político só funciona na base da pressão. Se ninguém fiscalizar, eles não vão ter pudor. Se ninguém cobrar, eles não vão passar pautas que são importantes para o país. Só há funcionamento da máquina pública quando se trata de político eleito, quando as coisas funcionam do lado de cá, quando o povo está organizado para cobrar o que é direito do povo. E a própria classe política faz questão de rachar, porque aí você vira uma torcida organizada, você escolhe o seu lado e tudo que acontece daquele lado você tem que engolir goela abaixo. 11h10. A mensagem aqui, Heitor, misericórdia, criminosos, os black blocs não eram criminosos? Eram, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pra você, Lula e o PT não roubaram? Edivalmir Massa, sempre mandando a sua mensagem aqui de texto. Tem que pagar... O que mais que ele tá falando? Bandidos prosperam no país. Se matou, todos sabem, mas é suspeito. Mas aí, Edivalmir, vamos lá. Se houve o problema de um lado, do outro lado você passa pano pra justificar algo impensável? Algo que colocou em risco a democracia do país? Os problemas do PT e os problemas do governo federal têm que ser tratados na esfera judicial e respeitado o rito legal. No caso do que a gente está vendo agora, é uma tentativa de empurrar a goela abaixo, uma forçada de barra para liberar da cadeia pessoas que cometeram crimes e, mais do que isso, passando um projeto de lei que vai beneficiar aqueles que simplesmente
não tem nada a ver com 8 de janeiro. A gente está com um problema muito sério vivendo hoje e o fanatismo político às vezes faz com que a gente não entenda a gravidade desse momento histórico. 11h11, um último intervalo. Na volta tem mais participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes e as informações de uma cidade da região que vai precisar passar por novas eleições. A gente explica por quê na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 13 minutos. Nath Luquezzi tem informação sobre uma vacinação que está disponível a partir de hoje para você manter a sua saúde em dia, para você observar a caderneta de vacinação da família toda. Que vacinação é essa, Nath? Boa. A Secretaria de Saúde de Campinas, então, começa hoje, segunda-feira, a aplicar a vacina contra o vírus sincicial respiratório, voltada aí para gestantes a partir da 28ª semana. Ele é o principal causador de bronquiolite e pneumonias em crianças menores de 2 anos. A vacinação estará disponível nos 69 centros de saúde e a orientação do Ministério da Saúde é de dose única, sem restrição de idade da mulher a cada nova gestação. A vacina é segura e garante a proteção de bebês a partir da transferência de anticorpos pela mãe. Essa vacina é extremamente importante para a redução dos casos de crianças de até 6 meses com as síndromes respiratórias graves e óbitos decorrentes da infecção pelo vírus. E para diminuir também o impacto nos serviços de saúde, a gestante pode receber a dose com outras vacinas no mesmo dia se houver a necessidade da atualização da caderneta. Campinas recebeu 3.273 doses da vacina nesse primeiro lote e elas foram entregues pelo governo federal aos estados para posterior distribuição aos municípios. Aí tem a orientação, né? Para receber a vacina, a gestante deve apresentar um documento com foto, cartão do pré-natal, caso não acompanhe no centro de saúde, e a caderneta de vacinação, caso tenha. Os endereços, os horários de funcionamento do centro de saúde já estão disponíveis em vacina.campinas.sp.gov.br. Às 11h15, quero contar para você que o Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O Plano Vital do Saúde Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial: é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações sobre o Plano Vital do Saúde Beneficência, você pode entrar em contato pelo telefone DDD 19 3500
1500. 3500-1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 11h16, a cidade de Tuiuti se prepara para voltar às urnas. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização de novas eleições para o município aqui do interior de São Paulo. A gente vai entender na reportagem do Guilherme Selegato que decisão foi essa e o que aconteceu por lá. O plenário manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que considerou o candidato inelegível para o pleito do ano passado pela prática de crime contra a administração pública, com base na lei da ficha limpa. A decisão do plenário foi unânime. Desde janeiro de 2025, o município é comandado interinamente por Alexandre Tadeu Gonçalves, presidente da Câmara Municipal. Amarildo concorreu sub júdice, ou seja, aguardando o julgamento em definitivo pela Justiça Eleitoral. No julgamento do agravo regimental em sessão ordinária, o relator do processo, o ministro Nunes Marques, votou por negar provimento ao recurso. Ou seja, o tribunal analisou o pedido da parte, mas decidiu não aceitar os argumentos. O voto do relator foi acompanhado por outros 6 ministros. Segundo o processo, a Justiça Eleitoral acolheu o pedido de impugnação feito pelo Ministério Público Eleitoral e declarou o candidato do PSB inelegível por conta de 2 ações judiciais em que ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Entre elas, um processo de improbidade administrativa iniciado em 2012 por uso de um veículo da Prefeitura de Tuiuti para assistir jogos de futebol em uma cidade vizinha. Na sentença, Amarildo foi condenado à perda dos direitos políticos e, segundo o MPE, essa perda está vigente. Após resultado do julgamento, Amarildo Lima disse que não vai recorrer e prefere focar em novas eleições. Participou sob júdice, como Guilherme Selegato destacou. A sessão que marcou essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral não colocou um prazo, uma data, apenas disse para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realizar novas eleições ainda a serem marcadas. Na eleição 2024, Amarildo Lima concorreu pelo PSB, foi eleito com 46,83% dos votos. Lembrando que cidades com menos de 200 mil eleitores não têm segundo turno na eleição municipal, então isso foi suficiente para ele ser eleito num total de 2.018 votos. O segundo colocado foi Pedrinho do Adão, que concorreu pelo MDB, teve 27,48% dos votos, 1.184. Então ali uma diferença aproximada de 800 e pouco, 900 votos que fizeram a vitória de Amarildo Lima. O curioso é que Tuiuti tinha 4 candidatos, 2 concorreram sob júdice. Além do prefeito eleito e agora que não poderá continuar no cargo, o 4º colocado, Adilson, concorreu pelo Republicanos com 11,21% dos votos, dá um total de 483 votos, e ele também concorreu sob júdice. Então, 4 candidatos, 2 pendurados pela Justiça, e agora essa decisão que impede a continuidade de Amarildo Lima, que já não estava no cargo, era o presidente da Câmara quem estava ocupando esse espaço. Mensagem de áudio, a gente segue com a participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. É por isso que a direita brasileira é contra as leis trabalhistas. Bolsonaro, ele se orgulha de falar que ele votou contra a legalização das empregadas domésticas, de registrar as empregadas domésticas. Ele tem vários vídeos dele falando isso. Aí, ó, tá vendo? Eles gostam de manter as pessoas como escravo. Tanto de negrão. Mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui nesse bloco do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor Nath. Bom dia. Bom dia. Heitor, Oi. deixa eu falar um pouco do protesto que teve ontem, domingo. Sabe, é lógico que não levou 200 mil pessoas, 150. Mas é piada, né? A gente nem tá mais... muitos nem estão falando a quantidade que eles falaram aí
em São Paulo aí, que foi 11 mil na Paulista. A gente nem discute isso aí, porque isso aí é bobagem, né? Sabe que 11 mil pessoas tem agora andando na Paulista. É uma besteira discutir com essa gente aí, mas deixa eu falar para você rapidinho. O PT, desde os anos 80, chama multidões de 500 a 1 milhão de pessoas à rua. Mas é lógico que hoje não é mais isso, né? Antes tinha os sindicatos e tudo mais. Sindicatos puxavam muitas e muitas pessoas, hoje não. Hoje o trabalho maior, as disputas ficam na internet, sabe? Agora, o PT sempre foi um dos grandes partidos, porque ele leva, mesmo no momento ruim que o Lula estava preso, levou essa mesma quantidade, levou até muito mais que isso. Agora, se você depender do PL para levar, vê aí nas 4 últimas protestos, quanto que levou. Então é isso que eu falo, pessoal. Querendo ou não, pode falar o que for, mas o meu partido, o PT, não é aquele lá, PET, é o PT, Partido dos Trabalhadores do Brasil, é o maior partido do Brasil. E estamos conversando. Valeu, Heitor. Muito obrigado ao Marco Bedin, que não esconde a paixão que tem pelo Partido dos Trabalhadores. O levantamento feito pela USP, que é quem geralmente faz pelo monitor do debate político. É o núcleo que foi criado na USP, em parceria com uma ONG chamada More in Common. Identificou que na Avenida Paulista ontem estavam aproximadamente 13.700 pessoas na manifestação contra a lei da dosimetria e que em Copacabana, no Rio de Janeiro, mais gente, quase 19 mil pessoas presentes, com muitos artistas também no palco. Isso ajuda também a levar o público para essa manifestação. No Rio teve um ato musical com a presença de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Lenine, Fafá de Belém, Emicida, Xamã, Baco Exu do Blues e alguns outros artistas. São Paulo também teve Zélia Duncan, Chico César e, enfim, manifestação ela é livre, tem que ser sempre respeitada, isso faz parte da democracia. 11h24, a nossa reportagem para a gente fechar essa edição do Manhã Bandeirantes, que devendo para a gente aqui, mas a reportagem agora está pronta. Cenário para o final do ano nos restaurantes de Campinas. Nath Luquezzi costuma passar a ceia de Natal e a festa de Ano Novo em casa, em restaurante, em algum lugar longe da cidade. Como é que costuma ser o Natal da família Luquezzi? Não, o Natal da família Luquezzi geralmente é em casa mesmo. Mas muita gente utiliza o restaurante como sendo a casa da ceia. E essa semana é muito aguardada, principalmente para confraternizações de final de ano entre empresas ou mesmo entre amigos. A Graziele Geronde vai contar pra gente um pouco sobre essa expectativa e como a economia conta com essas datas especiais e com o dinheiro que ela também traz. Encontros, trocas de presentes e um brinde para celebrar 2025 que está terminando. A Ana Paula aproveitou a chegada do fim do ano e se reuniu com as amigas. O local escolhido foi este restaurante. A gente consegue reunir melhor e um horário que todo mundo possa. Então por isso que a gente sempre vem em restaurante ou almoçar, às vezes à noite, jantar, mas aí à noite os maridos vão junto, né? Muita gente vem em busca de praticidade para encontrar amigos e familiares antes do ano terminar. Neste restaurante de Campinas, inclusive, a quantidade de reservas já aumentou 25% em comparação com os meses anteriores. Eu acho que é um combo, é um mix de algumas coisas, mas dentre elas é onde elas se sentem bem, onde tem um acolhimento, onde a recepção é boa. Não adianta você ter um lugar ótimo e a comida ruim, um lugar ruim e a comida ótima. Ela busca experiência e dentro da experiência vai ter ambiente, música, serviço e comida também, a qualidade da comida.
E este não é o único que registrou aumento na demanda. Os restaurantes até estão usando a inteligência artificial para gerenciar as reservas. O sistema mudou a quantidade de pessoas por mesa. Dezembro é um mês super positivo, uma sazonalidade alta bastante e principalmente a gente vê isso nas reservas, né? Então tem muito mais gente procurando reservas, as mesas são maiores, em outubro a gente tinha uma média de tamanhos de mesas de 6 pessoas, agora a gente já começa a ter mesas de 12. O Mauro veio do Rio de Janeiro para visitar a filha. Ela decidiu trazer os familiares para conhecer a gastronomia de Campinas. Encontrar espaço nas reservas não foi tão fácil, mas valeu a pena. É um pouco difícil, né? Final de ano a gente sabe que as pessoas elas costumam, né, a frequentar mais restaurantes, né, a participar mais de eventos assim fora dos ambientes mais corporativos. Pra gente foi uma ótima pedida. A gastronomia é excelente, o Mauro aqui é excelente, certo? Atendimento fantástico. Gostei muito do restaurante e vou voltar várias vezes aqui. 11h27 e na sua hora do almoço você tem a companhia de Nath Luquezzi, de Lari Lopes e do time do Band Mulher a partir de 1h35 da tarde, mais ou menos, na tela da Band. Meio-dia tem os Donos da Bola com Carlos Batista, 1h tem o Acontece com a Laís Peçanha, depois tem o Band Multi com a Amanda Florentino e 1h35 mais ou menos, Nath Luquezzi. Nesta segunda-feira, quais serão as atrações do Band Mulher? Hoje nós vamos falar sobre os direitos básicos que toda gestante precisa conhecer, principalmente ao contratar um plano de saúde, ao usar o SUS. Nós vamos trazer uma curiosidade também sobre traumatismo craniano, principalmente para o pessoal da Fórmula 1. O quanto todos os números e os casos mudaram a maneira como a medicina atua hoje nessa área. E para finalizar, começar nossa semana com chave de ouro, drinks. Drinks com gin. Você gosta de gin? Passa. Dependendo de onde. Dependendo do rolê, passa. Eu também. Vamos ver se são gostosos. 2 opções, uma pro Natal e uma pro Ano Novo. Uma opção mais refrescante aí. A gente te ensina às 1h30 da tarde. Eu não sei, gin parece que tem gosto de perfume. Tem, nunca bebi. É bem perfumado. Parece que bom. você tá tomando um boticário em dose. É bem não sei, perfumado mesmo. Eu prefiro uma cervejinha gelada. Acho mais a nossa cara com o eterno verão que vivemos no Brasil. Mas nada contra o gin. Só muito cuidado com onde vai comprar os produtos, porque ainda há o risco da contaminação por metanol. Nath Luquezzi,